Pense nisso por um instante. E se aquele homem que apareceu na sua vida com palavras doces, atitudes encantadoras e promessas de futuro, não for exatamente um presente enviado por Deus, mas sim uma distração cuidadosamente colocada pelo inimigo para desviar o seu coração do propósito divino? E se o que parece ser resposta de oração for, na verdade, o início de uma grande armadilha emocional e espiritual? Neste vídeo, nós vamos aprender como discernir entre o homem que vem de Deus e aquele que é apenas uma distração perigosa. E eu prometo a você que a última diferença que vamos revelar no final deste vídeo é a mais importante, a mais poderosa, e pode mudar completamente a sua forma de enxergar os relacionamentos. Ela pode até mesmo impedir que você caia em um engano emocional que custaria anos da sua vida e da sua fé. Mas antes de mergulharmos nessa jornada profunda e reveladora, eu quero te pedir uma coisa muito especial. Se você está aqui buscando sabedoria, direcionamento e uma vida sentimental segundo o coração de Deus, então se inscreva agora no canal A3 com Deus. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Porque sim, revelações surpreendentes serão feitas aqui. E esse conteúdo pode transformar completamente a forma como você entende sua própria história. Vamos juntos mergulhar em uma análise profunda, bíblica e crítica sobre os relacionamentos, trazendo também à luz o que a psicologia acadêmica nos ensina sobre os padrões emocionais, sobre carências afetivas e sobre como essas vulnerabilidades podem ser o campo fértil para que o inimigo atue, disfarçando distrações como bênçãos. Começamos com uma pergunta central: como reconhecer se um homem realmente vem de Deus? De acordo com a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, somos exortados a não crer em qualquer espírito, mas a provar se os espíritos são de Deus. E isso se aplica também aos relacionamentos. Nem todo homem que entra na sua vida com uma linguagem cristã, com versículos decorados, ou com boa aparência de piedade, vem de fato com um propósito santo. Alguns vêm disfarçados com a aparência de luz, como diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui entra um ponto crítico da psicologia dos relacionamentos: o conceito da projeção afetiva. Segundo Carl Rogers, um dos maiores nomes da psicologia humanista, muitas vezes projetamos nos outros aquilo que desejamos que eles sejam. Ou seja, a nossa carência pode nos fazer enxergar alguém como a pessoa certa, simplesmente porque ele supre um desejo momentâneo de afeto ou atenção. Mas essa pessoa pode não ter nada a ver com o propósito eterno de Deus para a sua vida. Quantas vezes nos iludimos por palavras, gestos e até mesmo por uma falsa espiritualidade? O psicólogo cristão Larry Crabb, em seus estudos sobre relacionamentos e maturidade emocional, explica que um relacionamento saudável precisa ser construído não sobre emoções instáveis ou aparência de fé, mas sobre a verdade, caráter e propósito alinhados com Deus. A pergunta que precisa ecoar na sua mente agora é: esse homem fortalece sua fé ou te enfraquece espiritualmente? Ele te aproxima de Cristo ou te afasta aos poucos, mesmo que de maneira sutil? Os sinais estão nos detalhes, e os detalhes não mentem. Muitos se perdem nessa caminhada porque confundem simpatia com espiritualidade, cuidado com compromisso e química com propósito. Mas a palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo 20, nos lembra que pelos seus frutos os conhecereis. E frutos não são palavras, são atitudes constantes, coerentes e alinhadas com os princípios do reino. Agora, pare e reflita comigo. Você já passou por uma situação onde se encantou por alguém que parecia ser tudo o que você orava, mas com o tempo percebeu que aquilo só te levou à frustração, angústia e até mesmo afastamento de Deus? Conte nos comentários sua experiência, pois ela pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma dúvida hoje. Uma distração do inimigo nem sempre vem em forma de dor imediata. Às vezes, ela vem em forma de prazer momentâneo, de companhia confortável, de um alívio para a solidão, mas o preço cobrado depois pode ser alto demais.
A psicologia crítica dos relacionamentos fala muito sobre como os traumas afetivos não resolvidos, especialmente os que vêm da infância e adolescência, nos deixam vulneráveis a relacionamentos tóxicos e ilusórios. A teóloga e psicóloga cristã Diane Langberg afirma que o trauma pode distorcer a forma como percebemos o amor e a segurança, e isso nos faz confundir controle com cuidado, manipulação com proteção e dependência emocional com conexão verdadeira. Você já se perguntou se suas escolhas afetivas estão sendo feitas por sabedoria ou por carência? Se você assistiu até aqui, me diga nos comentários. Você acha que está em um relacionamento enviado por Deus? Ou começa a suspeitar que possa estar vivendo uma distração perigosa? Na próxima parte, vamos analisar com profundidade os padrões comportamentais de homens que não vêm de Deus e como identificá-los antes que causem danos profundos à sua alma. E a cada passo, vamos nos aproximar da revelação mais importante de todas, que virá ao final do vídeo. Agora que começamos a desvendar os primeiros sinais de alerta, é hora de aprofundarmos ainda mais na análise crítica e espiritual. Afinal, como identificar claramente os padrões de um homem que não vem de Deus, antes que ele plante raízes em nosso coração e deturpe nosso destino? Imagine a seguinte cena. Você ora pedindo um relacionamento abençoado e logo aparece alguém que parece ter tudo o que você pediu. Atenção, carinho, elogios e até fala de Deus. Mas com o tempo, surgem incoerências, pequenas atitudes que confrontam seus valores, desvios de caráter que são justificados com charme ou espiritualização. Ele diz amar a Deus, mas não tem compromisso com a santidade. Ele cita versículos, mas não tem frutos de arrependimento. E você, envolvida emocionalmente, começa a justificar, a tentar mudar, a suportar. Esse é o terreno fértil da distração. Deus nunca te dará um relacionamento que te afasta dele. E essa é uma verdade inegociável. Como, afirma Gary Thomas, autor do livro Sacred Search, o casamento deve te levar mais para perto de Cristo, não apenas te fazer feliz momentaneamente. O homem enviado por Deus se torna um facilitador do seu crescimento espiritual, e não um peso que suga suas forças emocionais. E aqui entra uma das maiores armadilhas psicológicas: a idealização. A psicologia crítica dos relacionamentos mostra que, muitas vezes, não nos apaixonamos pela pessoa real, mas por quem gostaríamos que ela fosse. Isso se intensifica em ambientes cristãos, onde o desejo por um relacionamento segundo a vontade de Deus pode nos cegar para os sinais de alerta que Ele mesmo está nos dando. Você já percebeu como é comum ignorarmos os primeiros sinais? Um ciúme disfarçado de cuidado, uma cobrança excessiva justificada como zelo, um desrespeito sutil às suas convicções espirituais e até uma insinuação de que sua fé é radical demais. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração não pode ser entregue a qualquer um. E o que a psicologia crítica nos ensina é que um relacionamento mal escolhido pode ser a fonte de disfunções emocionais graves, como ansiedade, depressão, baixa autoestima e até traumas que nos afastam do nosso propósito original. O teólogo Henry Cloud, conhecido por seu trabalho em limites emocionais e espirituais, defende que o amor verdadeiro se baseia em respeito mútuo, maturidade e integridade. Qualquer relacionamento que exige que você sacrifique seus princípios, sua paz e sua identidade em Deus não é amor, é manipulação. Preste atenção nos frutos da presença desse homem na sua vida. Você está orando mais ou menos? Está mais firme na fé ou mais confusa? Está crescendo espiritualmente ou se sentindo cada vez mais esgotada? Esses sinais são como placas colocadas por Deus no caminho, tentando te alertar de que essa estrada pode não levar ao destino que ele sonhou para você. Lembre-se, o inimigo não precisa te destruir com ódio. Ele pode te destruir com distração. Ele pode te apresentar um homem gentil, aparentemente cristão, que vai te manter ocupada, emocionalmente envolvida, mas completamente distante do centro da vontade de Deus. Um relacionamento que te prende no terreno da mediocridade emocional e espiritual não é uma bênção.
É uma prisão disfarçada. E agora, reflita com sinceridade. Você já tentou consertar alguém que claramente não queria ser transformado? Já insistiu em orar por um relacionamento que só te gerava angústia? Isso não é fé. É teimosia emocional disfarçada de espiritualidade. Comente aqui. Você já viveu ou está vivendo um relacionamento onde sente que algo está errado, mas não consegue sair? O seu testemunho pode ser uma resposta para outra pessoa hoje. E não se sinta culpada se perceber que está envolvida em uma distração do inimigo. O inimigo é astuto. Ele trabalha com engano e aparência. Mas a boa notícia é que Deus não deixa os seus filhos enganados por muito tempo quando o coração está disposto a ouvir. A libertação começa pelo reconhecimento. Na próxima parte vamos explorar o outro lado da moeda. Como reconhecer o homem que realmente vem de Deus. Aquele que não apenas fala sobre Deus, mas caminha com Ele. Aquele que não apenas te admira, mas te edifica. E vamos mergulhar em sinais práticos, bíblicos e psicológicos que apontam para um relacionamento saudável, maduro e centrado em Cristo. Mas lembre-se, a revelação final, a mais poderosa de todas, será revelada apenas ao final do vídeo. E ela pode mudar completamente a sua forma de discernir os relacionamentos daqui para frente. Se você está gostando do conteúdo até aqui, se inscreva no canal A3 com Deus, deixe seu like, comente suas experiências e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para essa verdade. Agora que já compreendemos os perigos de se envolver com um homem que é na verdade uma distração do inimigo, chegou a hora de nos voltarmos para o que realmente importa. Como reconhecer um homem que vem de Deus? Imagine você, em oração, buscando em Deus um companheiro que caminhe ao seu lado na fé, que te respeite, te valorize e te ajude a crescer espiritualmente. Esse homem existe, mas ele não será encontrado com base em carência, pressa ou desespero. Ele é identificado por aquilo que ele é, e não apenas pelo que ele diz. Primeiro, precisamos entender que um homem de Deus não se revela apenas em atitudes públicas, mas principalmente naquilo que ele é no secreto. Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, versículo 6, que é no lugar secreto que o verdadeiro caráter espiritual é formado. Um homem que ora, que busca a direção de Deus, que se submete ao Senhor mesmo quando ninguém está olhando. Esse é um dos primeiros sinais. O segundo sinal é o compromisso com a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O homem enviado por Deus não esconde áreas da vida, não vive de desculpas, não manipula. Ele é íntegro, mesmo quando isso o coloca em posições difíceis. A verdade é um traço inegociável no caráter de um servo de Deus. Na psicologia crítica, especialmente nos estudos de Viktor Frankl sobre o sentido da vida e escolhas significativas, aprendemos que um ser humano maduro é aquele que age com propósito. O homem que vem de Deus sabe para onde está indo, conhece o chamado que carrega, e não busca um relacionamento para preencher um vazio, mas para cumprir uma missão. Ele não quer apenas estar com você, ele quer construir algo com Deus ao seu lado. Você já se perguntou se o homem com quem você se relaciona te impulsiona para os seus sonhos dados por Deus ou te prende em ciclos de estagnação? O homem de Deus encoraja, apoia, ora com você, sonha com você e, mais importante ainda, ele respeita o tempo de Deus para todas as coisas. Outro ponto fundamental é o respeito. E aqui não estamos falando apenas de educação básica ou gentileza superficial. Estamos falando de um respeito que reconhece o seu valor em Cristo. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios capítulo 5, versículo 25, "Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela." Esse é o padrão. O homem que vem de Deus está disposto a sacrificar o próprio ego para servir, proteger e edificar a mulher que ama. A psicologia relacional, especialmente nos estudos de John Gottman, mostra que um dos maiores sinais de sucesso em um relacionamento é a capacidade de diálogo com respeito mútuo e validação emocional. Um homem que te interrompe constantemente, que invalida seus sentimentos,
que ridiculariza sua fé ou que despreza suas convicções, pode até parecer bom o suficiente, mas não é o homem que Deus separou para te acompanhar em uma jornada espiritual. Pense agora. Você consegue conversar abertamente com ele sobre seus sonhos com Deus? Ele te ouve com atenção? Ele ora com você? Ou pelo menos demonstra desejo de crescer espiritualmente ao seu lado? Essas são perguntas cruciais. E há também o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos ensina sobre as marcas do Espírito Santo na vida de alguém. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O homem que vem de Deus manifesta essas virtudes, não de maneira perfeita, mas constante. Ele não precisa ser um pregador nem um teólogo, mas precisa ter uma vida rendida a Cristo. Aqui, vale destacar um ponto crucial da psicologia cristã: o equilíbrio emocional. Um homem instável, que oscila entre amor e frieza, que desaparece emocionalmente nos momentos difíceis ou que provoca insegurança, não está pronto para um relacionamento saudável. Como explica James Dobson, psicólogo cristão e fundador da Focus on the Family, maturidade emocional é indispensável para o amor verdadeiro. O verdadeiro amor é firme, seguro e estável. E mais, o homem que vem de Deus respeita seus limites. Ele entende o valor da pureza, da espera, da obediência ao tempo de Deus. Ele não pressiona, não manipula com argumentos espirituais, não impõe desejos pessoais como se fossem revelações divinas. Ele caminha com você em santidade. Como diz o Salmo 119, versículo 9: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Você já conheceu alguém assim? Ou melhor, você está se permitindo esperar alguém assim? Ou está tentando transformar alguém em algo que ele não é, e talvez nunca será? Nos comentários, conte pra gente. Você já viveu ou sonha viver um relacionamento assim? Você já se permitiu ser amada por alguém que te eleva espiritualmente, ao invés de te sugar emocionalmente? Na próxima e última parte, nós vamos revelar o sinal mais poderoso de todos. Aquele que separa de forma definitiva um homem que é de Deus de uma distração emocional. Essa revelação pode ser o divisor de águas na sua caminhada sentimental e espiritual. E se você está com a gente até agora, não se esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar seu like, comentar e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa jornada ainda não terminou, mas o que está por vir pode mudar tudo. Chegamos ao momento mais importante dessa jornada. E como eu te prometi no início, agora vamos revelar o sinal mais poderoso e definitivo para discernir entre um homem que vem de Deus e uma distração enviada para te afastar do teu propósito. Antes de te dizer qual é esse sinal, pare e pense. Quantas vezes você já tentou forçar uma resposta que Deus não estava dando? Quantas vezes você fechou os olhos para não ver o que era óbvio, simplesmente por medo de ficar sozinha ou por apego emocional a uma fantasia? A verdade, por mais dura que pareça, é que muitas distrações se disfarçam de promessas. Mas Deus não se contradiz, e Ele nunca vai usar o engano para cumprir um plano verdadeiro. Então aqui está. O sinal mais poderoso de que um homem vem de Deus é que ele te aproxima mais de Cristo do que de si mesmo. Parece simples, mas essa verdade é profunda. O homem de Deus não quer ser o centro do seu mundo. Ele quer te conduzir ao verdadeiro centro que é Cristo. Ele não disputa com Deus pelo teu coração. Ele se alegra em ver você amando mais ao Senhor do que a Ele. Ele não rouba tua devoção. Ele a amplia. Ele não sufoca tua fé. Ele a rega. A distração do inimigo sempre começa com a sedução do foco. O inimigo não quer só te envolver emocionalmente. Ele quer tirar seus olhos de Jesus. Por isso, ele oferece relacionamentos aparentemente bonitos, mas que lentamente vão te afastando da palavra, da oração, da comunhão. Ele cria laços emocionais que parecem inofensivos, mas que no fundo são correntes disfarçadas de abraços. A Bíblia nos adverte claramente em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso significa que nem tudo o que brilha é luz divina. Às vezes, é apenas ilusão polida,
cuidadosamente montada para parecer resposta de oração. Quer uma prova prática disso? Observe o efeito desse homem na sua vida espiritual. Depois que ele chegou, você tem orado mais ou menos? Você sente mais paz ou mais confusão? Você se sente mais valorizada por quem você é em Cristo? Ou mais insegura, ansiosa, sempre tentando se ajustar para agradá-lo? O homem de Deus é aquele que, mesmo antes de ser seu namorado ou marido, já é um irmão em Cristo. Ele se preocupa com sua alma mais do que com seu corpo. Ele respeita sua história, sua caminhada, sua identidade espiritual. Ele te trata como filha do rei, porque ele também se vê como servo do rei. E é por isso que ele não compete com Deus. Ele coopera com o plano de Deus. Ele não se apressa, não manipula, não convence com palavras doces. Ele ora, ele espera, ele serve, ele lidera com humildade e ama com sabedoria, porque ele sabe que não está apenas conquistando uma mulher, ele está recebendo uma missão divina. A psicologia crítica, ao analisar os fundamentos de relacionamentos saudáveis e espiritualmente coerentes, destaca que a base de toda relação duradoura está na identidade e propósito compartilhados. Como afirmou Carl Jung, o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. No plano de Deus, essa transformação é para mais glória, mais crescimento, mais maturidade, nunca para estagnação ou dor constante. É claro que todos temos falhas. Não existe homem perfeito, mas existe homem disposto a ser moldado por Deus, disposto a amar com responsabilidade, disposto a crescer com você e por você. O que diferencia um homem que vem de Deus de uma distração é a direção. O primeiro te conduz ao altar. O segundo te prende no deserto. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Muitas vezes Deus retira certas pessoas da sua vida, não porque Ele é cruel, mas porque Ele está te protegendo de um destino que destruiria tudo o que Ele tem plantado em você. A separação pode doer, mas às vezes é o maior ato de amor que Ele pode te dar. Se você assistiu até aqui, quero te convidar a refletir. Você está vivendo um relacionamento que te aproxima de Cristo ou que exige que você se afaste um pouco dele para continuar? Essa é a pergunta que define tudo. Deixe nos comentários. Qual foi a parte mais impactante desse vídeo para você? Em que momento você sentiu que Deus estava falando diretamente ao seu coração? E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém. Mande para aquela amiga que está confusa, para aquela irmã que está insistindo em algo que não vem do céu, porque a verdade liberta. E hoje talvez essa verdade tenha sido a chave da sua liberdade emocional e espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal A3 com Deus, deixar seu like, comentar e indicar este vídeo. E lembre-se, o homem que vem de Deus não chega para ser o seu mundo. Ele chega para te lembrar de quem realmente deve ser o centro dele, Jesus Cristo.